favor, liga os dois ar-condicionados, por favor. Esse aqui. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Luciano, os pastores aqui da igreja do Panatins 2. Nós vamos dar sequência às nossas mensagens. Hoje nós vamos ministrar o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quero pedir para você abrir lá comigo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos expor o texto bíblico e sermos abençoados com essa explanação, ouvir o Senhor, sermos edificados. Gálatas 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei com os filhos e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. E Cristo vos desgastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levera toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Só até aí, irmãos. Vamos orar juntos? Vamos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que o seu nome seja glorificado, santificado e exaltado nessa noite no nosso meio. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para compreendermos a palavra, sermos cheios do fruto de justiça que é mediante Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, pela graça de podermos ouvir o Evangelho, falarmos e ouvir. Obrigado, Senhor, por aquilo que Ele produz em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Ele é como a chuva que desce e não sobe enquanto não fizer aquilo que foi designada para fazer, para produzir sua palavra viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Recebe glória, Pai, louvor e adoração, tudo, Senhor, nós pedimos segundo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Os que creem, digam amém. Amém, queridos irmãos. Nós estamos seguindo em Gálatas. Gálatas é um livro chamado a Carta Magna do Evangelho, uma das cartas mais importantes, uma das cartas mais relevantes do Evangelho. Graças a Deus essa carta está presente na Bíblia Sagrada, porque se Gálatas não estivesse, pode ser que nós nos transformássemos em judeus de segunda categoria, e nós não iríamos entender exatamente o que a Bíblia fala sobre sermos justificados pela fé, somente, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, salvo pela graça, mediante a fé no nosso maravilhoso Jesus Cristo. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente uma das suas primeiras cartas. Gálatas inclusive vem até antes dos evangelhos, antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Provavelmente é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E para você ter ideia, quando foi feito o cânon da Bíblia, eles foram fazer a medição de quais seriam os livros inspirados pelo Espírito Santo. Gálatas foi o primeiro livro reconhecido pela igreja como livro inspirado pelo Espírito Santo. Isso é muito bom. Então, irmãos, esse livro é escrito pelo apóstolo Paulo, escrito por causa de uma dificuldade que ele estava enfrentando. Ele abre igrejas na Galácia, na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e essas igrejas que Paulo funda. Por pouco tempo após o fundamento dessas igrejas, ele tem notícias ruins, porque um falso evangelho se introduziu nesses lugares.
E o resultado, irmãos, foi que uma debandada de gente, que Paulo comeu com eles, se alegrou com eles, edificou, construiu, sofreu dores de parto para as pessoas ficarem firmes, esteve junto durante anos com essas pessoas, ou durante um tempo com essas pessoas. Uma debandada desses discípulos estavam abandonando a fé em Jesus Cristo e estavam retornando para o judaísmo. Isso foi uma grande decepção, tanto que a carta é uma carta, irmãos, cheia de correções, de admoestações. Paulo está tentando, irmãos, bloquear essa debandada de gente que está saindo das igrejas e retornando para o judaísmo. Então ele explica nos 2 primeiros capítulos o seu ministério. Ele defende o seu ministério, porque quando os falsos mestres chegam, quando os falsos profetas chegam, uma das primeiras coisas que eles fazem é ir contra as pessoas que ministram a verdade. Então primeiro eles vão contra o caráter, contra o procedimento, contra o jeito de ser, contra a personalidade e assim por diante, porque eles tentam minar os que pregam o evangelho. Assim foi com Paulo. Eles tentaram minar a pessoa de Paulo, minar o ministério de Paulo, colocar Paulo em descrédito. Por exemplo, eles diziam: Paulo só gosta de pregar para ricos. Eles diziam: o apóstolo Paulo, ele não é bem o que vocês pensam. Ele teve uma discussão com Pedro chamou a atenção dele, e foi o contrário, foi Paulo que chamou a atenção de Pedro. Eles diziam: Paulo não é um dos apóstolos do Cordeiro, mas ele se faz apóstolo do Cordeiro. Então são críticas contra a pessoa de Paulo, entendem isso? Então, os 2 primeiros capítulos, Gálatas 1 e 2, ele está defendendo o seu ministério apostólico, ele dizendo: olha, eu vi Jesus, não aprendi nada com os 12 apóstolos do Cordeiro. Jesus apareceu a mim e me ensinou o evangelho. Eu aprendi com Jesus Cristo pessoalmente. Parecia, até um tempo que eu tive com os apóstolos do Cordeiro, dizendo Paulo, parecia que eles tinham uma certa influência, mas de fato eu percebi que eles nada me acrescentaram. Pelo contrário, quem acrescentou aos apóstolos do Cordeiro foi o apóstolo Paulo. Então capítulo 1 e 2 é a defesa de sua pessoa, de seu ministério. Capítulo 3 e 4, irmãos, é uma defesa da doutrina, do ensinamento, de que nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe uma salvação além disso. O ensinamento errado, que era um fermento pesado que foi colocado nessas igrejas, era o seguinte: Jesus salva, mas não só Jesus Cristo, também precisa guardar a lei de Moisés. E dentro da lei de Moisés, a ênfase a ser guardada é a seguinte: a dieta judaica, o calendário judaico e circuncidar as crianças. Então essa era a doutrina falsa. Eles introduziram isso. Você sabia, irmão e irmã, que se nós formos guardar a dieta judaica, nós não conseguimos comer com nenhum gentio? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que um judeu, quando ele vai guardar a dieta judaica, ele não consegue comer com ninguém a não ser judeu. Já começa pela preparação do alimento. A forma como um judeu prepara alimento baseado no Velho Testamento é diferente como nós preparamos hoje. Por exemplo, tem que ter 2 pias em Israel, as casas. Não se mistura carne com leite, derivados de leite. Carne de sol na nata, nem pensar. Nem pensar. O judeu não aceita isso. Queijo de coalho, nem pensar, né? Tem que ser o tipo do queijo que eles sabiam preparar. Tem uma série de informações. Por exemplo, não pode comer crustáceo, não podia comer carne de porco, não podia comer uma série de comidas, irmãos. Essas restrições vêm do Velho Testamento, da lei de Moisés, estão explícitas no livro de Levítico, que justamente vieram para mostrar uma diferença do santo e do profano. Que Deus é santo, escolheu um povo, esse povo não pode se misturar com nada, com ninguém. Era um dos propósitos da lei do Velho Testamento. Havia um exclusivismo e a lei mostrava isso. Era impossível guardar a dieta judaica e comer com o gentio. O gentio gosta de rabada, o gentio gosta de buchada, o gentio gosta de camarão, gosta de lagosta, gosta de comer carne com sangue, gosta de comer picanha com gordura, e não pode isso em Israel. Não dá nem para sentar à mesa, porque a comida difere. Então a dieta judaica afasta o judeu do gentio, afasta mesmo.
São dos motivos pelos quais não tem nem condição de um judeu sentar à mesa para comer com um gentio. E quando os judaizantes diziam que tinha que respeitar a dieta judaica, o que eles estavam fazendo? Separando a igreja, dividindo a igreja, colocando os cristãos gentios de um lado e os cristãos judeus do outro, ou se não, forçando os gentios a virarem judeus. Entenderam, irmãos? É uma situação muito complicada. O ensinamento errado era um ensinamento que trazia transtorno à igreja. Por isso que a palavra que Paulo diz, ele usa é perturbação. Só perturbava a vida da igreja. A igreja não conseguia andar tranquila, e havia uma perturbação. Ah, você comeu com aquele povo? Comi. Ah, você não vai guardar o sábado? Não, tem que guardar. Jesus não é meu sábado? Não, tem que guardar. Se não guardar, não é salvo. Então, uma série de coisas erradas que não coincidem com a realidade de Cristo no Novo Testamento. De forma nenhuma, não coincidem. Nós não fomos chamados para guardar a lei de Moisés, a lei cerimonial de Moisés. Não fomos chamados para guardar os dias santos dos israelitas. Não fomos chamados para guardar a dieta judaica. Estão entendendo, irmãos? Não fomos. O fim da lei é Cristo, diz Paulo aos Romanos, para a justiça de todo aquele que crê. Então a confusão que essa doutrina estava trazendo para a vida da igreja era gigantesca. A igreja começou a ser aprisionada. Os irmãos não tinham mais liberdade em Cristo. Eles estavam ficando soltos, ficando presos por causa de uma doutrina falsa. Então Paulo usa o capítulo 3 e o capítulo 4 para defender a doutrina, dizendo: olha, a verdade é esta aqui, justificação pela fé em Cristo Jesus. O verdadeiro descendente de Abraão é o descendente da fé, Jesus. Nós somos filhos de Abraão em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós somos absolvidos. Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Então Paulo começa a ensinar uma série de coisas importantes que nós não podemos abrir mão como cristãos, que diz respeito à essência da vida do cristão, a nossa vida, a nossa essência. Então ele usa esses dois capítulos para enfatizar, e esses capítulos têm alegorias. Paulo usa alegorias, ele usa comparativos com o Velho Testamento. Ele tira coisas, irmãos, que só o Espírito Santo mesmo para mostrar para Paulo. Como por exemplo, nós ensinamos domingo passado, Paulo chega a ponto de dizer que Agar representa uma aliança, a aliança dos escravos, a aliança da lei. Abraão teve um filho com Agar, mas é um filho de escravo, um filho escravo de uma escrava. E Paulo disse: lança fora o escravo e a sua esposa, ou melhor, sua mãe. E ele chega a ponto de dizer que Sara é a esposa, a mulher da promessa. Em Sara veio o Isaac. Isaac é o filho da promessa. Em Cristo Jesus, depois ele aponta. São duas alianças. E Paulo chega a ponto de dizer que Agar é a Jerusalém atual que está lá no Oriente Médio. E Paulo diz que a Jerusalém atual está gerando escravos, irmãos. Que coisa! O judeu ouviu um negócio desse. Eu queria ir para Israel, queria ir para lá, conhecer, deve ser lindo tudo aquilo. Mas irmãos, a Jerusalém que está lá não é a Jerusalém que vai descer do céu. Ela está gerando escravos, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4. E ele diz, irmãos, que Sara representa essa Jerusalém celestial que desce do céu. Nós vamos habitar e viver nessa Jerusalém. E depois ele diz: nós somos filhos da promessa em Cristo Jesus. E como filhos, agora em Cristo Jesus, Paulo está dizendo: não ande mais como escravo. Essa é a tônica do capítulo 5, a partir do versículo 1, que é onde nós entramos agora. Os primeiros versículos ele ainda fala um pouco sobre doutrina, mas depois, a partir do versículo 13, irmãos, Paulo vai entrar em conduta, porque Paulo vai explicar que a vivência de uma vida santa somente se dá em ser nova criatura em Cristo Jesus. Somente uma pessoa que nasceu de novo tem condições de viver para a glória de Deus. Quem não nasceu de novo não tem condição de viver para a glória de Deus, vive para a sua própria glória.
Quem vive debaixo da lei vive para exaltar a si mesmo, vive para exaltar seus próprios feitos, é cheio de justiça própria. E Paulo agora no capítulo 5 ele vai transicionar no início, sair da parte doutrinária e já entrando na parte de conduta, dizendo: em Cristo Jesus temos fruto do Espírito, que está habitando dentro de todo aquele que nele crê, daquele que nasceu de novo. Fruto do Espírito é amor. Então 5 e 6, Paulo vai gastar tempo, irmãos, para falar o que essa nova criatura vive na terra. Quem aqui é nova criatura em Cristo Jesus? A sua vida é diferente do seu vizinho, a sua vida é diferente de um judeu, a sua vida é diferente de um colega de trabalho, sua vida é diferente de quem não tem Jesus, sua vida é diferente de quem está na televisão. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é totalmente diferente de quem não tem Jesus no coração. Por quê, pastor? Porque nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e não estamos vivendo debaixo da lei, mas debaixo da graça. A justificação pela fé produz isso na igreja, em Cristo Jesus. Paulo agora vai contar e mostrar os resultados da graça de Deus na vida de um crente. Ele começa capítulo 5, versículo 1, que é o que nós lemos, exaltando a liberdade. Essa carta, irmãos, também é chamada a carta da nossa liberdade. Acompanhe comigo aí, Gálatas 5, versículo 1. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Claro, a lei escraviza, claro, a lei condena. Quando nós somos livres da lei de mandamentos na forma de ordenanças, então nós encontramos a verdadeira liberdade. E o Senhor disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade. O que é, irmão, irmã, permanecer firme na liberdade? Ele responde de uma forma negativa, dizendo: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse é o lado negativo de permanecer firme, é o lado do não. Não seja como judeu, não viva debaixo da lei, não se submeta debaixo de jugo de escravidão. Mas tem um lado positivo da história, que é: fique firme na justificação pela fé, fique firme na salvação pela graça, fique firme nas verdades eternas em Cristo Jesus, fique firme naquele que é o caminho, a verdade e a vida, fique firme naquele que é o pão da vida, fique firme em Jesus Cristo, fique firme na promessa feita a Abraão em Cristo Jesus. Fique firme nisso, permaneça na doutrina correta, permaneça na verdade, irmãos. Isso vai te deixar livre, isso vai manter você livre em Cristo Jesus, vai te ajudar a viver uma vida santa. O que a lei nunca conseguiu, viver em Cristo Jesus nos possibilita. Aleluia. Estar em Cristo, estar nele, vivendo para a sua glória, agora renascidos, agora recriados, agora vivendo, irmão, irmã, em Cristo Jesus, vivendo para a sua exaltação e glória. Chega de jugo de escravidão, chega. Amém? Chega de guardar sábado para ser justificado. Um recado à adventista do sétimo dia. Chega, irmãos, de não comer carne com sangue. Um recado para os testemunhos de Jeová. Chega, irmãos, dessas imposições que só estão escravizando a igreja. Chega desse pode, não pode. Sem Jesus, debaixo da lei, a regra é: não pode. Sem Jesus, debaixo da lei, a regra é de escravidão: não pode. Com Jesus, debaixo da graça, a regra é: pode não. É o contrário. Em Cristo Jesus, nós podemos não pecar. É claro que eu não estou falando aqui de forma nenhuma que nós nunca vamos pecar. Não existe essa doutrina no nosso meio. Mas em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado. Alguém pode dizer amém? Não somos mais escravos da lei em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós entramos no pode não. Sem Jesus não pode, em Cristo Jesus pode não. Eu posso hoje dizer não para a prostituição,
não para a avareza. Você pode hoje dizer não para a injustiça. Nós podemos hoje dizer não para o adultério. Nós podemos hoje fechar a porta ao pecado. Aleluia. Debaixo da lei você não pode. Não é pode não. Debaixo da lei você não pode viver sem pecar. Você não pode deixar de desejar a mulher dos outros. Debaixo da lei você não pode deixar de ambicionar as coisas dos outros. Debaixo da lei não tem a mínima condição. Em Cristo Jesus nós somos livres. Amém? Onde é que estão os livres? Amém. O problema maior é a circuncisão. Circuncisão é uma marca na carne. Circuncisão significa cortar o prepúcio do menino de 8 dias. Você tem ideia? Todo judeuzinho, homem, ele tem um corte no seu prepúcio. Faz-se uma incisão e abre-se o seu prepúcio. É assim que funciona a circuncisão em Israel. É uma marca que o menino recebe, indicando que ele tem uma aliança com Deus. É uma marca na carne. O apóstolo Paulo já dizia em Romanos que nós somos circuncidados no coração, que Deus marcou-nos no nosso espírito, no nosso coração. O problema é a circuncisão maior. E Paulo vai, irmão, agora no versículo 2, contra o maior problema. Ele diz assim, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Você se lembra, irmão e irmã, do capítulo 2, quando Paulo traz Tito para os apóstolos do Cordeiro conhecê-lo? Vocês se lembram? Abre comigo em abre comigo em Gálatas 2, olha só, esta é a chave desse capítulo 2, e uma das chaves, ou a chave da união entre Paulo e os apóstolos. Paulo recebe um alívio gigantesco, porque Paulo percebe que os apóstolos do Cordeiro não estão pregando mais circuncisão para ser salvo. Paulo percebe isso. Olha só, em Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz assim: 14 anos depois subiu outra vez de Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O segredo aqui é Tito, a chave é esse homem. Subia em obediência a uma revelação, eles expus o evangelho que pregam entre os gentios, mas em particular os que pareciam ser de má influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo vai e expõe o que ele crê. O que Paulo crê? Justificação pela fé, salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo somente. É isso que Paulo crê. O que Paulo crê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Ele está falando, Paulo fala sobre crer no sacrifício de Jesus. Isso é suficiente. Isso faz as pessoas serem novas criaturas em Cristo Jesus. Esta é a ênfase. Então Paulo chega em Jerusalém e procura os mais importantes e prega isso. Ele diz: eu fui expor a eles o que eu prego. Estão comigo? Aí ele tem uma surpresa, versículo 3, que a chave é Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aqui está o segredo. Porque, irmãos, Tito é gentil, Tito é grego, Tito não é judeu. E além de não ser judeu, ele é um discípulo muito importante de Paulo. Inclusive tem uma carta que Paulo escreve para ele, Tito. E Paulo faz questão de levá-lo às autoridades de Israel, os discípulos do Cordeiro, as autoridades da igreja, sem circuncidar Tito. É mais ou menos assim. Agora na prática eu vou ver se realmente é só conversa, se eles creem realmente no que a Bíblia diz, ou no que Jesus ensinou. Porque a preocupação de Paulo é estar correndo em vão. Imagina a cisão que a igreja ia ter se Paulo segue um caminho de doutrina e os apóstolos do Cordeiro seguem outro caminho doutrinário. A cisão, a divisão, a confusão que a igreja ia ter, uma série demais. Então o segredo está: Paulo leva um grego gentil e introduz na comunhão, e os judeus
os apóstolos do Cordeiro, sabem que ele é gentil. Provavelmente, irmãos, eles têm comunhão com Tito, a ponto de Paulo dizer: ele não foi obrigado a circuncidar-se, porque para eles terem comunhão com Tito, se fosse debaixo da lei de Moisés, Tito tinha que ser circuncidado e entrar no judaísmo. Mas Paulo diz: nem mesmo Tito, sendo grego, foi obrigado a circuncidar, porque se eles obrigam Tito a circuncidar, pronto, irmãos, um problema grave se estabelece na igreja. Mas ele não foi obrigado. Aí Paulo se sente muito à vontade em dizer o seguinte, versículo 2: se circuncidar, você está simplesmente não se aproveitando de Cristo. Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque fazer a circuncisão como religião, como ato de fé, conhecendo o Evangelho, é um retrocesso. Paulo é muito sério nisso. Ele diz: nada vai aproveitar o que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. De novo testifico, porque entenda, irmãos, antes de eu entrar de novo testifico, entenda, é a circuncisão a porta de entrada para o judaísmo. Vocês entendem isso? É a circuncisão. É através da circuncisão que a pessoa declara: olha, eu quero ser judeu. Eu estou me submetendo à dieta, ao calendário e às leis de Moisés. É justamente na circuncisão. Por isso é tão sério assim. Existe um movimento hoje no Brasil, que é o movimento dos sionistas cristãos. Eles forçam os homens a ser circuncidados, porque eles acreditam que tem que ser circuncidado. Isso é uma doutrina falsa, igreja. É um retorno ao judaísmo. E Paulo está dizendo que isso é tão grave, tão grave, tão grave, que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário vai ser desconsiderado. De nada se aproveita. Porque se para ser salvo você tem que ser circuncidado, guardar a dieta e o calendário, por que ele morreu na cruz do Calvário então? Se o segredo não era esse. Você tem que guardar o sábado, irmãos, para ser salvo. Para que Jesus morreu na cruz do Calvário? É só guardar o sábado. Mas não. Paulo diz, versículo 3, de novo eu testifico. Duas vezes ele fala a mesma coisa, como em Gálatas 1, versículo 6, 7 em diante. De novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. É um retrocesso. Isso desliga a pessoa de Cristo. Quem procura se justificar na lei, da graça cai. E sabe, irmãos, tem muita gente assim. Muita. Infelizmente. Isso aqui é muito atual. Hoje muita gente está se desligando da graça de Deus. Graça de Deus que nos salva, irmãos, é o evangelho mais puro, mais limpo. Quando nós acreditamos que somos salvos pela graça, mediante a fé, nós ficamos completamente, irmãos, sem justiça própria. Nós estamos dizendo que nada em nós nos resolve diante de Deus. Nós estamos confessando algo que na hora de nossa morte é a nossa única esperança. Crer que somos salvos pela obra de alguém é uma entrega absoluta. Nisso você está totalmente rendido. Crer na graça para ser justificado, irmãos, é uma rendição tão absoluta, que nós perdemos toda e qualquer argumento natural. É como Paulo diz: o que eu sou na carne eu considero como refúgio.
Nós não apresentamos nada diante de Deus para sequer sermos aceitos. Mas isso não é nada novo. Quando Abel chega diante do Senhor e Caim chega diante do Senhor, em Gênesis capítulo 4, Caim entrega o fruto do seu trabalho a Deus. Em hebraico, a Bíblia diz que ele trabalha muito, planta muito, colhe muito e entrega o fruto do seu trabalho a Deus. E é interessante que a Bíblia diz que Deus não gostou daquilo. Como é que pode? Eu me esforcei tanto, eu fiz com tanto carinho, não é? Eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanta dedicação. Como é que pode o Senhor não aceitar? O Senhor, na cara de Caim, diz: eu não gostei. Mas o Senhor não está entendendo? Eu trabalhei para isso, eu me esforcei para isso. Espera aí, Deus, eu te dei o melhor que eu podia dar. Na lei, irmãos, o nosso melhor não vale nada. Então o Caim chega diante do Senhor e ele é reprovado. Meu Deus, reprovado. Eu fico pensando tudo que ele fez, tudo que ele preparou, todo o esforço. Eu me lembro agora, irmãos, de José apresentando Efraim e Manassés diante do Senhor, seus dois filhos. José faz toda a preparação para que Jacó, seu pai, impusesse a mão direita sobre Manassés. Caim faz de tudo para agradar a Deus na sua própria força, de tudo. E José faz de tudo para que a bênção caia no primogênito. E aí, irmãos, uma grande decepção. A salvação pela graça mediante a fé é a maior decepção para o homem. É decepcionante para o homem. O homem olha e fala: peraí, eu não estou envolvido com isso. O Senhor diz: não, sai de cena. Decepcionante para a nossa carne. A nossa carne, nós gostamos de pagar o preço. É da constituição da queda. O homem gosta. Caim chega diante do Senhor e apresenta o esforço com os olhos brilhando, sorrindo. E aí, gostou? Não. Não. Mas eu fiz o meu melhor. O seu melhor não vale nada. Para te salvar é decepcionante para a carne. Aí vem um outro que nem fez o seu melhor. Não fez. Aí vem um outro que se vale de um outro para fazer a oferta. Isso é absurdo. Por isso que a graça para o judeu é escândalo. O Abel chega diante do Senhor se valendo do sangue de um animal. Abel está dizendo mais ou menos assim: eu não tenho a mínima condição de te agradar, a não ser através de um sacrifício de outro. Nós estamos estudando o Velho Testamento aqui na nossa escola. Em todo o Velho Testamento é assim: o Senhor se relacionando com eles pelo sangue de outro, nunca pelas obras, sempre pelo sangue de outro. É muito complicado isso para a carne. E aí o Abel chega diante do Senhor todo humilde e apresenta a sua oferta. O Senhor olha para a oferta de Caim, de Abel, e sorri. Sorri. A face de Deus resplandece no rosto de Abel. O Senhor se agrada do que Abel fez, ou seja, nada. Quem pagou o preço foi o animal que morreu nas custas, morreu por ele.
Vocês estão entendendo, irmãos? Isso para a nossa carne é tanto complexo. Amados, se nós nos relacionássemos uns com os outros aqui, e com quem quer que seja, mediante graça, nossos relacionamentos seriam melhor. Favor, graça, amor, misericórdia, porque foi isso que nós alcançamos do Senhor. Entendem? Paulo entende disso de uma forma profunda. Por isso as colocações de Paulo são colocações de decretos. Ele decreta: olha, se circuncidar, não adianta nada, decaiu da graça, já era. Sabe por quê? Versículo 5: porque nós, irmãos, oh glória, porque nós, versículo 5, vamos lá? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É o que eu disse para você, meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha irmã. Na hora de nossa morte, a nossa única esperança é a justificação pela fé. Lutero defendeu essa doutrina de uma forma brilhante. Ele foi o homem que Deus usou para dar o grito de liberdade contra a imposição católica nos anos de 1500. Em 1517, irmãos, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele encrava as suas teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E suas teses dizem respeito à justificação pela fé. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. E as histórias que contam sobre Martinho Lutero sua morte foi assim: ele no leito para morrer, um discípulo próximo pergunta: mestre, é isso mesmo? O homem é justificado pela fé somente. Lutero morre dizendo: somente, mais nada. Deus nos aceita só através de Jesus Cristo, mais nada. Jesus é o sacrifício perfeito. Então, irmãos, o nosso último suspiro é o suspiro na esperança. Na esperança de que nós vamos fechar os olhos aqui e abrir os olhos nos céus. A nossa esperança, irmãos, é que Deus vai nos aceitar exclusivamente pela fé no que o seu Filho fez por mim e por você. Alguém está entendendo? Paulo é cheio de porquês. Na verdade, os porquês do apóstolo Paulo são para responder perguntas que são feitas, ou que ele mesmo cria, já para responder indagações diabólicas contra sua doutrina, e já para deixar clara a doutrina. Então ele é cheio de porquês. No capítulo 5, versículo 5 ele diz por quê. No capítulo 5, versículo 6 ele diz por quê de novo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, não tem nada a ver com valores externos. A salvação não tem nada a ver com obras humanas, porque nem judeu e nem gentil tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, aleluia. O amor aqui é o amor ágape, que fale, irmão e irmã, é a fé que foi derramada no nosso coração. O Senhor nos deu fé, creram todos os que Deus destinou para a vida eterna, e o seu amor foi derramado em nosso coração, o amor ágape de Deus. O que vale mesmo hoje, irmãos? É a fé. E essa fé, ela tem um impulso, ela é impulsionada pelo fato de Deus ter amado você. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios e fracos. Pecadores, ímpios e fracos, Deus nos amou. Você é amado, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. O que vale mesmo hoje é isso. É a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. É a fé que nos foi dada como medida. É a fé que nos foi dada. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós,
é a fé que não veio de nós. Oh, aleluia. Isso é o que vale. Eu sou judeu, não vale nada. Mas eu sou grego, também não vale nada. Ah, mas eu sou de Natal, eu sou natalense, não vale nada. Ah, não vale para o natalense, mas o Mossoró vale. Eu sou de Mossoró, também não vale nada. Não vale nada. O que vai valer é quem crê no sacrifício de Jesus Cristo aqui. E Paulo está triste. Ele diz no versículo 7, é mais ou menos assim: quando eu saí daí, vocês estavam tão bem. Estavam tão bem. Estavam funcionando as coisas. Eu vi o crescimento de vocês. Olha só, vocês corriam bem. Veja o versículo 7. Vós corrieis bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a desobedecer à verdade? E aí eu pergunto: o que é a obediência à verdade? Um pouco na prova. O que é a obediência à verdade? É crer em Jesus. Amados, obediência na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, ela é igual a ouvir. A fé vem pelo ouvir. A obediência hoje é viver pela fé em Jesus Cristo, crendo no que Jesus fez por nós. Por isso que Paulo está dizendo: o que aconteceu? Vocês estavam correndo bem. Quem foi que impediu vocês de continuar correndo bem? De continuares a obedecer a verdade? Vocês eram obedientes, agora estão desobedientes. Paulo está dizendo isso. Vocês viviam na verdade, agora não estão mais vivendo na verdade. Quem foi que impediu você de correr bem? Foi a doutrina falsa, irmãos. É o fermento. É o fermento. Ele vai responder. O que impede uma igreja de correr bem é o fermento. Quando o fermento entra, irmão ou irmã, ele leveda toda a massa. Toda a massa. Olha aqui. Quem aqui já viu o bolo crescer? Já viu isso? Se eu perguntar quem já fez bolo, quase todo mundo, né? Vamos lá. Você coloca o fermento no bolo, ele começa a crescer. O fermento é que faz o bolo crescer. Colocou muito, ele sola, não é isso? O que acontece quando coloca muito fermento? Ele murcha, é isso? Primeiro ele cresce, André? Ele derrama, cresce e depois ele murcha todinho, porque ele derrama. Olha só, André que é especialista nisso. Ele é boleira. Colocou muito fermento, ele faz assim, ó. Depois ele tem condição de comer? Horrível. É ruim. Fica muito ruim. Certo, André? Fermento, muito fermento. E é interessante que o princípio é o seguinte: você não precisa colocar muito fermento na massa. O pouco fermento já leveda, né? Estou falando muito, mas só um pouquinho já faz o bolo inchar. Correto? O fermento que incha o bolo é a doutrina falsa que está na igreja. A igreja fica inchada. Vamos fazer uma retrospectiva? Vamos? Olha aqui. Vamos fazer? Há 20 anos atrás a gente começou cheio de fermento aqui na igreja. A gente não sabia, porque nós estávamos enfeitiçados. Aí o ministério da nossa nova cristã, ele cresceu. Vamos lá, Lázaro. Ele inchou. Todo mundo olhava: que igreja? Que igreja? Que igreja? Que igreja? Está se multiplicando, está crescendo, é o fermento. Está todo mundo achando que está mil maravilhas. Aí, essa igreja, a vida cristã, ela começou a murchar. Por quê? Porque o crescimento dela estava fundamentado em fermento. Nossa igreja era cheia de fermento na doutrina. Foi o que inchou a gente. E aí, irmão, começou a vir os problemas de uma igreja fermentada. Tudo que uma doutrina errada
faz numa igreja começou a aparecer. Não foi? Confusão. Confusão atrás de confusão. Por quê? Porque a doutrina era errada. Nossa doutrina, ela tinha um erro grave. Ela era fundamentada em Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é o maior herege do mundo. Ele estragou a igreja evangélica mundial. E nós não sabíamos. Nós fomos engolidos. Eu era um enfeitiçado por ele. Era um feitiço. Toda igreja que segue os ensinos de Kenneth Hagin é uma igreja cheia de fermento. Toda, sem exceção. Então a nossa igreja começou a murchar. Até que eu fui para São Paulo. Fiquei 6 anos longe. Por quê? Deus me tira daqui para que eu saísse da prosperidade. Porque aqui só tinha prosperidade, né? Pensa na igreja próspera nossa, aí Deus tira eu daqui. Quando ele tira o líder. Quando tira o líder, eu vou lá para São Paulo para pregar para 2 pessoas, 3 pessoas. Eu vou ser desfermentado. Aí eu saio do jugo do feitiço de Kenneth Hagin. Quando eu saio do feitiço, eu disse: negativo, acabou, nunca mais. Aí eu volto e digo: encerrou, agora é só o que a Bíblia diz, mais nada. Aí, irmão, quem gosta de feitiço? Quem gosta de feitiço me acumula. Por quê? Porque a maioria das pessoas que saem dessa igreja saem dizendo: eu gosto de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin enfeitiça pessoas. São 10, 20 versículos decorados. Você fica naquele mecanismo de fala com a boca, crê no coração, e você acha que a vida cristã é isso. Quando tirou a base, onde nossa igreja estava fundamentada, quando tirou esse fermento, é esse sentimento que muitos de nós ainda temos até hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo mais orar pelos enfermos eles serem curados. Eu não sei o que está acontecendo. Cadê o Espírito Santo? Cadê? É porque nós estávamos fundamentados no mecanismo de igreja. E fala com a boca, crê no coração. Era um feitiço. Era uma doutrina falsa. Acabou e tem acabado com várias igrejas no Brasil e no mundo. Mas o senhor não tem medo de nada, não? Não, eu não tenho, eu estou falando da verdade, irmão. Isso aqui é a nossa história. Isso está registrado na nossa história. Sabe qual é a pessoa que mais vendeu o livro de Kenneth Hagin? Nos anos 2000 a 2010, aqui está. Eu vendia coleções. Eu não vendia 1 ou 2, eu vendia coleções. Eu pedia de coleção. A pessoa comprava 105 livros. E era eu que vendia. Eu vendia mais que R.R. Soares, que é o representante dos livros dentro do Brasil. Fermento. E o que o fermento faz? Ele leveda a massa, ele ficou inchado. Quando tirou o fermento, só que você tirou o guru, mas o ensino do guru ainda ficou. Tirou o guru, mas ficou o feitiço. Tirou o feiticeiro, mas continuou o feitiço. E sabe quando é que esse feitiço vai sair? Vai demorar, irmão. Porque erroneamente, por mais de 10 anos, esse ministério foi construído em cima de feitiço. Eu não sabia. Eu vou pedir perdão, porque eu já pedi várias vezes aqui. Os irmãos já sabem. Eu não sabia, porque eu estava enfeitiçado igual a todos nós. Mas Deus tirou. Então um pouco de fermento levera toda a massa. Que bom que está gravado amanhã, todo mundo vai ficar sabendo. É isso. Irmãos, eu fui ler o livro de Kenneth Hagin semana passada. Eu li o livro, Eu Creio em Visões. Ele diz que Jesus Cristo apareceu a ele 8 vezes. 8 vezes, olha só, 8. Todas as vezes que Jesus apareceu, eu conferi com a Bíblia, estava errado. Todas as vezes, 8. Antes de morrer, antes de nascer de novo, ele disse que foi ao inferno 3 vezes. O inferno está lacrado, irmão. Ninguém está no inferno agora. O inferno está fechado. Ele disse que entrou lá 3 vezes. E Eu Creio em Visões, ele disse assim: nos últimos dias da igreja moderna, nos últimos dias da igreja moderna verá sinais, prodígios e maravilhas
como nem no livro de Atos tem. Aí, vírgula, inclusive no meu ministério, eu tenho visto sinais, prodígios de cura divina, como nunca vi na Bíblia. Ele disse isso. Eu nunca vi um paralítico andando no ministério do Cristo Rei, não. Quanto mais morto ressuscitando, quanto mais gente com o braço crescendo, é uma farsa. É uma farsa. E nós estamos nessa farsa. Por isso, irmãos, é tão difícil para a nossa igreja, porque o fermento levedou a massa. E agora nós estamos desconstruindo um monte de coisa. E não tem forma de desconstruir, não ser lendo Bíblia. Lendo a Bíblia. Eu abro a Bíblia e leio. E explico. E leio e explico. E leio e explico. E leio e explico. Não tem jeito, é a única forma. Paulo diz: um pouco de fermento leveda. Não tem acontecido milagres, prodígios e maravilhas, não, irmãos. Maiores do que a Bíblia Sagrada não tem acontecido em nenhum lugar do mundo. Não tem. Pode ser que nos últimos dias aconteça, mas hoje não acontece. Eu fui lá no México, pagaram para mim para ver um Noé evangelista na África. Não sei quantas pessoas ressuscitaram, não sei quantas pessoas foram curadas, quantos cegos, quanto isso, quanto aquilo. Aí lá vai eu no México, agora uns 3, 4 anos atrás, meu irmão me pagou tudo para eu ir. Aí eu chego no México, Estádio Azteca, 80 mil pessoas. Ele entra, eles são gurus. Quando eles entram, você fica arrepiado. Impressionante. Eles são impressionantes. Eles vivem com seguranças. Eles são os caras totalmente contra o Evangelho, tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Aí ele começa a ministrar. Quando eu olho, eu disse: que é isso? Ele está mentindo. E começou a colocar um monte de gente na frente com cadeira de roda que conseguia dar um passinho. Aí pegava quem conseguia dar um passinho, dava uma voltinha, todo mundo. Só os que tinham lesão na cervical estavam lá atrás, eles nem chegavam perto, porque só consegue andar quem tem uma lesão na cervical se acontecer um milagre, senão não anda. Os levaram no World Trade Center, lá no estado do México, 10 mil pessoas, 4 horas para você entrar na fila, todo mundo cansado. Quando ele entrou, era tudo uma farsa. Irmãos, eu nunca vi tantos livros tão lindos na minha vida. A capa, me deram uns 30, 40 livros, sacolas, livros. Me encontraram lá, já sou grandão, né? 7 anos do Brasil, dia de São Paulo. Aí olharam: ele quer falar com você depois do culto. E 10 mil pessoas, ele queria falar comigo depois do culto. No meio do evento, eu pego todos os livros, vou até a lixeira e jogo todos os livros na lixeira. E olho para o staff dele: isso é um lixo, vocês enganam as pessoas. E vou embora para casa, doido para voltar para o Brasil. Um pouco de fermento. Paulo explicou isso, gente. Leveda. Então agora nós estamos tendo que fazer o quê? Ler a Bíblia, crer no que a Bíblia diz, e de fato aprender a verdadeira fé, a fé que confia e descansa, e que não precisa dessa neurose de ficar o tempo todo falando para ver se convence. Que tal a gente aprender a dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque no fermento, orar, seja feita a sua vontade, era o quê? Vamos lá de novo. No fermento, orar, seja feita a sua vontade, era o quê? Incredulidade.
Fermento. Versículo 9: nós estamos fermentados, estamos passando por um processo, leva anos. Um pouco de fermento leva toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, seja ele quem for. Se é outro evangelho, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego circuncisão, obras para ser salvo, por que continuo sendo perseguido? Por que nossa igreja hoje, que era uma igreja amada por muitas igrejas da palavra da fé, hoje é odiada? Você tem ódio? Eu estou te perguntando, me responda. Muitos de vocês nos conhecem, por que me odeiam? É o jeito do pastor Luciano. Não, vinha conviver, porque eu sou assim aqui do púlpito. Fora do púlpito, misericórdia, eu sou engolido por um monte de gente, me bota no bolso. Tem nem coragem hoje de chamar a atenção de pessoas, nem coragem. E calado, está tudo um monte de coisa errada. Eu fico, vou fazer o quê? Se não é do púlpito o ensinamento, as coisas não mudam, o que vai mudar? Porque há um ódio. Por que nós continuamos sendo perseguidos? Somos perseguidos, irmãos, e o seremos, porque a verdade está sendo falada. Era fermento e era, e o que está construído em cima de fermento vai levedar a massa. Precisamos ficar com o que está escrito. Mas o que foi que eu fiz? Nada, pastor, só porque o senhor crê em eleição. Não é eu que creio em eleição, a Bíblia diz. É porque esse ódio não tem motivo, irmãos. É a Escritura, é a palavra. Então, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu ainda continuo sendo perseguido? Se você pregar o que as pessoas querem ouvir, ninguém persegue você. É só você falar o que elas querem ouvir. Deus está aqui, Ele vai fazer você prosperar, aleluia. E as pessoas querem ouvir isso. Ele vai te curar hoje de noite, aleluia. As pessoas querem ouvir isso. Ele tem um plano gigantesco na sua vida. Venha cá, Ele vai você, elas querem ouvir isso. Mas tudo isso não é verdade, pastor Luciano? É, se colocado no contexto certo, aí é verdade. Agora, fora do contexto, é uma farsa. Então, irmãos, logo está desfeito o escândalo da cruz. A cruz é um escândalo para quem gosta de justiça própria. Nós não temos mais justiça própria. Nossa igreja não tem mais. Deus já usou um monte de gente para dizer isso para a gente, e eu estou gostando. Porque a palavra diz, nossas fraquezas dizem, e um monte de gente está falando, ficamos fracos. Quando Moisés disse com 40 anos, eu estou pronto, conta comigo, vou libertar Israel, ele foi reprovado, ficou 40 anos no deserto. Com 80 anos, Moisés é chamado pelo Senhor, na sarça que ardia e não consumia. O Senhor disse, Moisés, agora vamos. Moisés disse, chame outro. Você não sabe a quantidade de vezes que eu pedi para Deus me tirar daqui. Você não imagina, nem imagina. Deus me tirar desse culto. Já que eu cheguei a conversar com várias pessoas, não dá para você assumir. Para mim já deu. Por quê? Porque é na fraqueza. Quando você não pode, irmão, é quando você está fraco de si mesmo. Deus escolhe as coisas fracas e não as coisas fortes, as coisas fracas. Então aqui estamos nós, os fracos da Zona Norte. Escândalo. Escolhe as coisas fracas. Aí Moisés diz, chame outro, Senhor. O Senhor diz, não, vai ser você mesmo. Eu não vou não. Você nem falar. Não tem problema não, Moisés, eu chamo Arão, ele fala em seu lugar.
mas você vai. O que é que você tem na mão, Moisés? Bom, o que eu tenho na mão é esse aqui, ó. É o cajado. Só. Tem uma vara na mão. Na verdade, irmãos, o que é que nós temos? Deixa eu perguntar para você, o que é que você tem? Você tem alguma coisa além de Jesus? Sua palavra, você tem alguma coisa? Mais nada. Irmãos, o campeonato da Champions League está com possibilidade de ser encerrado amanhã, porque descobriram que o jogador da Itália, da Juventus, tem coronavírus. Sabe o que é isso? Bilhões de investimento no maior campeonato do mundo pode acabar amanhã e ficar meses até o coronavírus sair da Itália e da Europa. O vice-presidente do time pegou, o jogador pegou do time, e agora quem vai segurar isso? O homem é fraco, um vírusinho insignificante, que ninguém nem vê olho nu, pode acabar com o mundo. Não acaba porque Deus não deixa, mas acaba com o sistema financeiro. Se você não sabe, ninguém entra e ninguém sai da China hoje. É o maior país, é um dos maiores países do mundo, economicamente falando. Um vírus insignificante, que ninguém nem vê, está abalando o mundo. Hoje o PSG, que é o time do Neymar, jogou contra o Borussia da Alemanha, sem torcida. Por quê? Porque não pode ter torcida, senão pega vírus. Um estádio que cabe 80 mil pessoas, não tinha uma pessoa no estádio, foi proibido. Estão aqui, irmãos amados. Deus pega as coisas fracas. Então, amados, Deus está colocando a gente no nosso devido lugar em Cristo. E todo mundo, ó, bem quietinho, bem pianinho, bem calminho. Deus não fizer, eu estou fora. Se Ele não for comigo, porque nós não conseguimos. A cruz é um escândalo, porque ela tira a nossa justiça própria. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo está falando, irmãos, que se misturar fermento na igreja é rebeldia. O Senhor nos ajuda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Venha a nós seu reino e seja feita a sua vontade. Aqui na terra, nossa vida, essa igreja, os corações, nas famílias, nas crianças, cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos ensina a vivermos uma vida, Senhor, nas Escrituras, em humildade, rendido aos seus pés, rendido aos seus pés, completamente focados em Jesus. O que a Bíblia diz, e não o que A ou B dizem, mas o que a Bíblia Sagrada diz. Graças te damos, Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória. Não a nós, mas ao teu nome na glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, queridos irmãos? Aleluia. Nós temos o hábito, irmãos, de ofertarmos ao Senhor, e nós vamos